e dores nas pernas. E além disso, eu também vou falar sobre os principais sinais e sintomas desse problema de má circulação que tanto acomete as pessoas. Então, nas últimas semanas, a gente vem fazendo diversos vídeos sobre má circulação e a gente tem percebido que esse tema atrai bastante gente, muito por conta de ser um problema que afeta muitas pessoas, principalmente pessoas depois de certa idade. Como o nosso público aqui é um público acima de 50, acima de 60 anos, a gente sabe que esse público sofre com má circulação, com varizes e com dores nas pernas. Então, quais são os sinais e sintomas quando a gente tem que desconfiar de má circulação? Quero falar isso primeiro e depois eu falarei sobre os chás, ok? Então, a primeira manifestação mais clássica da má circulação é a sensação de pernas cansadas. Então, uma sensação de peso, de cansaço ou de fadiga nas pernas, isso é muito característico de má circulação, especialmente se esse problema surgir após longos períodos da pessoa em pé ou da pessoa sentada. O segundo sinal são as dores nas pernas, particularmente nas panturrilhas, que podem ocorrer muitas vezes e piorando principalmente após alguma atividade física, o que a gente chama de claudicação intermitente, aquela pessoa que anda um pouquinho e tem que parar porque sente muita dor na panturrilha. Então isso também é um sinal bem clássico de má circulação, assim como o formigamento e também a dormência nas pernas. Então aquela sensação de formigamento, de alfinetadas, também podem indicar má circulação do sangue nas extremidades. Outro sinal clássico, nesse caso, é o inchaço das pernas, dos tornozelos e dos pés. E isso indica retenção de líquidos devido à má circulação. Então é aquele pé que fica inchado, principalmente no final do dia, que você coloca o dedo naquele local inchado e fica a marca do seu dedo lá afundada naquele edema, naquela região e que está edemaciada, que está inchada. Outro sinal são as varizes, que são veias dilatadas e tortuosas que podem se desenvolver quando as válvulas das veias não funcionam de forma adequada, levando dessa forma a uma circulação deficiente. Também pode haver uma pele pálida ou descolorida, então a pele das pernas ela pode ficar mais clara, mais pálida ou azulada devido à falta de fluxo sanguíneo para aquela região. Também pode causar úlceras na perna. Então, nos casos mais graves, essa má circulação pode levar ao desenvolvimento dessas úlceras, que são feridas que cicatrizam de forma que não cicatrizam facilmente. E geralmente essa pessoa com má circulação também é uma pessoa que tem diabetes, algo que também prejudica a má circulação. Então as úlceras são uma consequência mais grave da má circulação. As unhas e cabelos fracos também são uma consequência, porque quando tem má circulação, o sangue repleto de oxigênio e nutrientes não chega naquelas regiões e não consegue nutrir os pelos, não consegue nutrir as unhas, e aí as unhas ficam fracas ou os cabelos desaparecem, que a gente chama de rarefação distal dos pelos. Então aquela pessoa que lá na perna, perto do tornozelo, já começam a desaparecer os pelos dessa pessoa, isso também é um indicativo de má circulação, da mesma forma que a chamada dermatite ocre, que é a mudança de coloração na perna da pessoa, nessa mesma região, próximo do tornozelo. Então aquela pessoa que você olha, a pessoa que tem a pele clarinha, por exemplo, e você olha para a perna dela e naquela região ali das canelas, perto do tornozelo, é uma pele mais escurecida, marrom, da cor ocre, que a gente chama de dermatite ocre, também um sinal de insuficiência venosa, de má circulação. Um outro sinal também são o frio nas extremidades. Então, se o sangue não chega da forma correta, aquele membro, aquela região pode ficar frio. Então, essa frieza nas extremidades também é um sinal de má circulação, assim como a dificuldade de cicatrização, pelo mesmo motivo do cabelo e das unhas, né? Se não chega oxigênio, se não chega nutrientes naquele tecido, aquele tecido não consegue se regenerar da melhor forma e aí acaba havendo dificuldade de cicatrização. E também
as cãibras musculares. Então, pessoa que tem muita cãibra, isso pode ocorrer devido à falta de oxigênio nos músculos, né? Então, quando falta oxigênio no nosso coração, por exemplo, o nosso coração dói, nosso coração é um músculo, assim como os músculos da nossa perna, que quando falta oxigênio, eles também podem emitir, digamos assim, um sinal de dor para o nosso cérebro. E por último, a má circulação também pode causar pressão alta ou baixa, porque ela afeta diretamente a nossa pressão arterial. Pessoal, esses são os sinais e sintomas mais conhecidos e mais falados da má circulação. Mas agora, vamos para o ponto principal do nosso vídeo, que são os 9 melhores chás para quem tem má circulação, varizes e dores nas pernas. E o 9º chá é o chá de gengibre, que é um excelente aliado para a circulação, porque o gengibre ele possui propriedades anti-inflamatórias que podem reduzir a inflamação dos vasos sanguíneos, melhorando o fluxo nesse vaso sanguíneo. Então a gente sempre fala aqui que o vilão dos seus vasos sanguíneos, que o vilão da circulação sanguínea são as agressões causadas aos vasos sanguíneos. Agressões essas causadas por pressão alta, diabetes, colesterol, doenças inflamatórias. Então, a inflamação, ela danifica o seu vaso sanguíneo. Além disso, o gengibre também é vasodilatador. Então, ele melhora o fluxo sanguíneo pelas artérias. Eu adoro chá de gengibre. Particularmente, é o meu remédio preferido para enjoo. Então, quando um paciente meu chega para mim e fala: Doutor João, eu estou com enjoo, a primeira coisa que eu falo não é para ele tomar a bromoprida, o Digesan, ou tomar a metoclopramida, que é o Plasil. Não, a minha primeira conduta no paciente com enjoo e náuseas é o chá de gengibre. E ele, como a gente acabou de ver aqui também, é uma excelente ferramenta para combater a má circulação. Nosso 8º chá é o chá de hibisco, que também contém antioxidantes que ajudam a reduzir a pressão arterial, o que é benéfico para a nossa circulação sanguínea. Além disso, o chá de hibisco também pode ajudar no controle do colesterol, no controle do açúcar do sangue, melhorando ainda mais a saúde vascular. Como a gente falou, o que prejudica o vaso sanguíneo? Pressão alta, açúcar no sangue, colesterol ou alguma doença inflamatória que esteja lesionando aquele vaso. O 7º chá é o chá de alho, que pode ser feito a partir do alho fresco ou do alho em pó. Porque o chá de alho ele pode ajudar a reduzir o acúmulo de placas de colesterol nas artérias. Pois é, o chá de alho pode ajudar a combater a aterosclerose, melhorando assim o fluxo sanguíneo. E além disso, o alho também possui propriedades anticoagulantes naturais que podem inclusive ajudar a prevenir a formação de coágulos e trombos. Nosso 6º chá é o chá de cavalinha, que é uma planta rica em silício, uma substância muito importante para a saúde das paredes, das artérias e das veias. Então, por esse motivo, o chá de cavalinha ele pode contribuir para melhorar a circulação sanguínea. 5º chá é o chá de canela, que a gente já falou aqui no canal também. A canela é um tempero com muitas propriedades anti-inflamatórias, com propriedades antioxidantes que ajudam sim a melhorar a circulação. Além disso, como a gente já falou em outros vídeos, a canela ajuda a reduzir os níveis de açúcar no sangue. Tem muita gente que pergunta: doutor, eu sou hipertenso, eu tenho pressão alta, eu posso usar a canela? Pode sim. Então não existe um efeito da canela diretamente no aumento da pressão arterial. Dessa forma, também não há contraindicação ao uso da canela para quem tem pressão alta, da mesma forma que acontece com o gengibre, ok? Nosso 4º chá é o chá de camomila, porque a camomila ela é conhecida por suas propriedades calmantes, anti-inflamatórias, relaxantes, antioxidantes. E embora não atue diretamente para combater a má circulação, ela ajuda a aliviar o estresse e também a aliviar a tensão, o que tem um efeito positivo na circulação. Então, uma pessoa estressada é uma pessoa que tem uma pressão mais alta, então uma pessoa mais calma é uma pessoa com a pressão mais normalizada. Além disso, a camomila
também ajuda a controlar o açúcar do sangue. Nosso terceiro chá é o chá de erva cidreira, que também tem propriedades relaxantes que ajudam a combater, a reduzir o estresse, e isso, obviamente, ajuda para termos uma circulação mais saudável. Por quê? O estresse, ele é inflamatório. Então, uma pessoa que é estressada é uma pessoa que tem pressão alta, é uma pessoa que está inflamada. Então, quando a gente reduz o estresse, a gente também reduz a inflamação. E reduzindo a inflamação, nós garantimos mais saúde para os nossos vasos sanguíneos. Nosso segundo chá é o chá verde, que é conhecido há milênios aí, principalmente lá no Oriente, por suas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, e ele pode sim ajudar a promover a saúde cardiovascular, reduzindo o risco de infarto, reduzindo o risco de derrame, que são doenças diretamente relacionadas à má circulação. O único cuidado que você tem que tomar com o chá verde é não tomar muito próximo da hora de dormir, porque ele é um pouquinho estimulante e pode acabar prejudicando o seu sono. Em primeiro lugar, um chá de uma substância, de um produto, de um alimento, de um tempero, de uma raiz que nós sempre falamos aqui, que é a cúrcuma. Porque a cúrcuma, eu ouso a dizer, que é um dos principais anti-inflamatórios naturais. Então, é um dos alimentos que nós mais temos estudos sobre os efeitos anti-inflamatórios contra células do câncer, podendo inclusive potencializar o efeito dos quimioterápicos em alguns tratamentos para certos tipos de câncer, podendo melhorar sinais e sintomas de doenças gastrointestinais, de alergias, de doenças autoimunes, de doenças inflamatórias como um todo. Então, o chá de cúrcuma ele pode ser importantíssimo para reduzir a inflamação, e aí, uma vez reduzindo a inflamação, ele também ajuda na saúde dos vasos sanguíneos. Pessoal, esses são os 9 chás incríveis para melhorar a sua circulação. Mas olha, os chás, por si só, isoladamente, eles não são suficientes para você controlar esse problema. Então, o ponto principal de controlar, de melhorar a má circulação, é melhorar de forma paralela os fatores que geram essa má circulação. Quais são? Diabetes, pressão alta, obesidade, colesterol alto. Então, o principal foco do tratamento da má circulação deve ser a mudança do estilo de vida, porque é justamente o estilo de vida que gera essa má circulação. Então, para resolvermos o problema, precisamos agir na base do problema. Então, se a pessoa está com a pressão alta, ela tem que controlar a pressão. Se está com diabetes ou pré-diabetes, tem que controlar da mesma forma com o colesterol e também com o peso. E aí, você tem algum desses problemas? Escreve aí nos comentários que eu quero saber. Eu quero conhecer você, quero entender por que você tem má circulação, e uma vez entendendo o motivo de você ter má circulação, a gente pode atuar na causa base do problema. Então, ó, escreve aí e também dá o like, porque tem pouca gente dando like, ok? Então temos mais gente assistindo o vídeo do que likes aqui no nosso vídeo. Então deixa o seu like, não te custa nada. E além disso, também compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que tem má circulação, porque ela vai se beneficiar bastante desse conteúdo. Então, pessoal, nós falamos aqui que o principal ponto para combater a má circulação é agir nos fatores que geram essa má circulação. Se isso não for suficiente, vai poder tomar algum medicamento, vai fazer algum procedimento cirúrgico, mas isso aí é para depois, a gente já falou sobre isso em outra ocasião, não é o nosso tema aqui. O que eu quero focar? O que eu quero que você leve de recado dessa live aqui? Que o estilo de vida é fundamental para combater a má circulação, as varizes e as dores nas pernas. Então você vai se alimentar bem, você vai fazer atividade física, você vai manter um peso saudável, você vai dormir bem, gerenciar o seu estresse, evitar o tabagismo, que também é um vilão para a saúde dos vasos sanguíneos, evitar relacionamentos tóxicos que geram estresse, porque isso também contribui negativamente ou positivamente, dependendo do relacionamento, para a sua saúde. E eu sei que muitas pessoas não sabem como comer bem, como fazer atividade física, como dormir bem, mas
Pensando nisso, eu escrevi o livro O Código da Longevidade, que é o passo a passo completo para você ter o melhor estilo de vida do mundo. E uma vez tendo o melhor estilo de vida do mundo, a sua circulação vai melhorar, porque a sua pressão vai melhorar, seu diabetes vai melhorar, o seu colesterol vai melhorar e o seu peso vai melhorar. Então, olha, se você quiser melhorar a sua circulação, eu recomendo muito que você clique agora no primeiro link da descrição e adquira o seu Código da Longevidade. Quando você começar a colocar em prática o que está escrito no livro, a sua circulação vai melhorar. E se você não gostar do livro, não se preocupe, porque eu devolvo todo o seu dinheiro de volta, sem fazer perguntas, sem ficar perguntando o motivo da devolução, não, só falar, eu quero meu dinheiro de volta, que o reembolso será feito sem burocracia. Então o risco aqui é todo meu, você não tem risco nenhum. Então, ó, clica agora no primeiro link da descrição, é apenas R$ 25,90 o livro para você ter sua saúde e transformar a sua vida para melhor, ok? Pessoal, vamos para o chat. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui no chat. Bom dia, Sérgio Ferreira, sempre aqui com a gente. Bom dia também para o Robson, lá de Maceió, não é isso, Robson? Você é de Alagoas, não é? Robson está sempre aqui com a gente também. Abraço para a Rose, para a Regina Araújo Silva, para a Neuci Aparecida. Bom dia, doutor. Por que eu amanheço com a língua amortecida? Às vezes pé ou mão, porque isso acontece. Não sei o que é língua amortecida, Neuci. Benedito, grande abraço para o Benedito Almeida, para a Maristela da Rosa, para Sebastiano dos Santos, para o meu amigo Felipe Alves da Silva de Fortaleza, para a minha querida Edinalva e para o Jader de Ibatiba, Espírito Santo, para a Dulcélia Carvalhal também. E vamos ver a pergunta da Cris. Bom dia, sou hipertensa e tenho Hashimoto e má circulação. Colesterol, triglicerídeos e glicose normal. Tive uma tromboflebite das pernas no ano de 2020. Será que foi uma decorrência daquele vírus que estava circulando naquela época? Pode ser, Cris. Pode ser. Temos que ver aí, né? Como é que está o seu peso? Está se alimentando bem? Está fazendo atividade física? Isso aí é importante. Aí, o Robson é de Maceió mesmo. Obrigado, doutor. Ótimas informações. Eu particularmente já sabia, pois sou muito curioso, assisto tudo, mas temos que ter certeza ouvindo profissionais. Isso aí, Robson. E de preferência, profissionais de confiança. Muito bom, Felipe. Compartilhou no Telegram, compartilhou no WhatsApp. E você, já compartilhou ou continua sendo egoísta e guardando informação boa só pra você? Não, 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 não. Compartilhe saúde, porque compartilhar saúde é um ato de amor, ok? Abraço para o Maurício Lima, para a Dulcélia. Após vírus, fui diagnosticada com aneurisma. Sou ciclista sem vícios. Bom, Dulcélia, controla bem esse aneurisma, acompanha que vai dar tudo certo, ok? Débora Lima, bom dia, doutor. Tenho calcificação nas artérias endurecido. Débora, calcificação nas artérias é uma consequência de um estilo de vida não tão legal assim. Então essa tem que ser a sua prioridade, mudar o seu estilo de vida. Pessoal, vou beber a minha água aqui com sais minerais, alcalinizada, que hidrata muito mais do que uma água normal e que, além disso, também tem sais brutos de magnésio, sal rosa do Himalaia e é purificada com ozônio. Sem falar também que é nessa garrafinha aqui, lindinha, né, pessoal? Bonitinha pra caramba, super prática, gela rapidinho para quem gosta de água gelada. Eu bebo água em temperatura ambiente, então vou beber a minha aguinha aqui enquanto vocês mandam perguntas. E aí, vocês já experimentaram essa água aqui? Olha, é uma delícia, tá? Eu tomo, minha mãe toma, é ótimo. A água da Água. Se vocês quiserem o link, eu posso deixar aqui para vocês comprarem a Água com 20% de desconto com o cupom Dr. João. Então, se vocês quiserem, vocês me pedem que eu coloque o link aqui no chat para vocês adquirirem a Água. Muito boa, pessoal. Vamos lá, perguntas? Ninguém vai fazer perguntas? Dulcélia, já tem 3 anos de aneurisma de 2,7, está 2,8, está muito triste, não tenho vício, sou vegetariana. Dulcélia, não fica triste, né? O fato dele crescer não quer dizer que ele vai romper. Se tiver que operar, opera, que vai ficar tudo bem. Só mantenha o acompanhamento, mantenha as orientações do médico, que vai ficar tudo certo, ok?
tem coisas que fogem do nosso controle. Então, se elas fogem do nosso controle, o que podemos fazer, né? Nós temos que fazer aquilo que está ao nosso alcance. E se não estiver ao nosso alcance, de que adianta a gente ficar se preocupando, a gente ficar perdendo a paciência, a gente ficar estressado? É chato, algumas coisas são chatas, mas fazer o quê? É a vida. Mas fica tranquilo que não vai acontecer nada não. Maurício, doutor, qual a melhor gordura para cozinhar? Maurício, tem gente que gosta muito do azeite de oliva, do óleo de coco, da banha de porco. É bom evitar o óleo de canola, o óleo de soja. Tem gente que fala mal até mesmo do óleo de algodão, do óleo de girassol. Aqui em casa, particularmente, a gente utiliza o azeite de oliva e também o óleo de coco. Mas mais o azeite de oliva e, em raros casos, também o óleo de gergelim, que é uma boa opção para quem quiser ter mais saúde, tá? Então vamos lá. Banha de porco é uma boa opção, óleo de coco é uma boa opção, azeite de oliva é uma boa opção, óleo de gergelim também é uma boa opção, ok? Débora, como faço para falar no privado com você? Débora, a gente tem aqui um serviço de saúde por assinatura em que os clientes eles têm um serviço à disposição deles 24 horas por dia. E esse serviço ele é coordenado por mim, supervisionado por mim. Obviamente a gente tem uma equipe de saúde, mas eu sou o diretor técnico dessa equipe, digamos assim. Então essa é a melhor forma da gente conversar, da gente trocar ideia e ver o que pode ser feito para te ajudar, tá? Como eu sempre digo que eu não faço consultas no momento, né? Eu pouco mexo no Instagram, então eu tenho que recebo muitas mensagens, então tem que dar uma filtrada aí, porque se eu ficar respondendo mensagem, eu vou ficar a vida inteira respondendo mensagem, não vou nem ter tempo de tomar banho, de comer, de dormir. Então a gente tem que dar uma filtrada e ver quem realmente quer ser ajudado, quem realmente quer investir na própria saúde. Vou colocar aqui o link para vocês da Rio Saúde, ok? Quem for cliente da Rio, nós tivemos um problema no telefone que será regularizado em breve, ok? Então, eu estou mandando aqui o link para vocês de 1 mês grátis da Rio Saúde. E aí, depois desse 1 mês grátis, é apenas R$19,90 para você garantir saúde, segurança, tranquilidade para você e para sua família. Maurício, qual o melhor exercício para má circulação? Maurício, o melhor exercício para má circulação é fazer exercício. Musculação, caminhada, corrida. Você tem que fazer exercício, ok? Quem tem varizes pode fazer pilates e yoga? Com certeza, Felipe. Com certeza. Pode fazer, deve fazer, ok? Vamos lá, tomar mais um golinho da minha água. Pessoal, se não teremos mais perguntas, me despeço de vocês. Amanhã estarei aqui novamente. Agradeço a todos pelo tempo, pela atenção, pelo carinho de sempre. E hoje, em algum outro momento, amanhã, em algum outro momento, eu te farei uma notificação no seu celular. E quando essa notificação aparecer no seu celular, você deve clicar, porque você pode ter certeza que é informação de qualidade. Olha, se você está me assistindo aqui e ainda não é inscrito, aperte aqui embaixo o botão de se inscrever para acompanhar de perto as melhores informações de saúde. E também ativa o sino das notificações para o YouTube te avisar quando tiver conteúdo novo. Que eu sempre tenho comentário assim, poxa doutor, o YouTube não está avisando dos seus vídeos, faz um tempo que não avisa. É porque provavelmente você não ativou o sino das notificações. Então olha, ativa o sino das notificações, porque aí o YouTube te avisa que a gente postou conteúdo e aí você vai lá, clica e será o primeiro ou a primeira a saber das melhores informações. Essas informações aqui de hoje, por exemplo, 9 chás incríveis para má circulação, varizes e dores nas pernas. Não é fácil, não é toda hora que a gente vê um conteúdo assim. Então, ó, se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like. E ó, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, pelo seu carinho. E amanhã estarei aqui ao vivo novamente para conversarmos mais. Tudo bem? Grande beijo, um abraço, tchau, tchau e até a próxima!